Olá pessoal, aqui é o Leonardo e bom, vamos ao vídeo de hoje, falar sobre medo. Mas antes de começar o vídeo, eu peço você que me acompanhe aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e bom, deixe um comentário se tiver sugestão ou ponto a sugerir também. E me siga nas redes sociais também, no Instagram, no próprio Twitter, vai estar na descrição. Bom, sem mais, então vamos à reflexão diária de hoje. É medo, né? Medo é uma coisa curiosa, né? Que não apenas de se pensar, mas como nos afeta, né? Pois é algo que afeta universalmente todos os humanos, né? Ninguém escapa, foge disso, ninguém consegue. A menos, é claro, que você faz parte de um certo grupo de pessoas que tem algum tipo de disfunção. Mas, enfim, não é o ponto. É, sendo assim, acaba sendo um velho conhecido de todos nós. É algo que todos nós já vivenciamos de alguma forma, já fomos profundamente influenciados de algum modo. E ele se manifesta de tantas formas, né? Seja, por exemplo, um modo silencioso, né? Com ansiedade, dúvidas, até mesmo insegurança, ou aquela sensação, aquele sussurro que algo pode dar errado, né? Tudo tá a ponto de dar errado. Então, isso pode realmente tomar extremos, especialmente quando se fala de ansiedade, mas também tem esse aspecto que pode te travar, né? Como algo gritando que sempre te impede realmente é, trava naquele instante, né? Te engaiola, basicamente, congelando ali suas escolhas e também desviando dos seus caminhos. Realmente tirando você do rumo no qual você deveria tomar devido ao seu receio e inabilidade de agir. Mas o medo, é por isso que é uma coisa tão curiosa e poderosa ao mesmo tempo, que por mais desconfortável que seja, não é uma coisa negativa. Acaba sendo um instinto de proteção, se a gente for pegar a necessidade disso, né? E ocorrer exatamente como isso funciona. Sendo basicamente um alerta. É para você realmente parar, pensar e então agir, para que você realmente não caia na reação animalesca da coisa, no qual você simplesmente age de forma impulsiva constantemente e simplesmente tem que lidar com consequências ruins por você estar basicamente se guiando pelo seu, sabe, de forma completamente impulsiva, não é um comportamento exatamente sábio de se possuir no mundo normal, no mundo real, né? Mas o problema não é sentir medo, todos nós sentimos isso, mas sim é deixar que isso te defina, que isso te impeça de ser você mesmo em um certo nível. E isso se torna um problema quando realmente isso, quando essa sensação negativa toma tamanha proporção que é como se virasse um monstro, né, que te persegue. E que pode vir até mesmo se tornar maior do que aquilo que você acredita, aquilo que você mais anseia por, sendo finalmente um limitante, uma gaiola mesmo, que vai sempre te impedir de fluir. E que quanto mais favorecido em cada escolha, quanto mais te trava, mais poder tem. E porque assim, essa que é a coisa curiosa não é? Assustadora também, né? Que quanto mais você alimenta esse receio, é, mais você passa basicamente a viver refém constante daquilo. Então, essa é uma proporção equivalente de de tomar riscos também para que você normalmente não se torne refém disso. E nesse sentido, é aí que entra basicamente a coragem, né? Para que você não deixe de viver devido ao receio, mas sim que você simplesmente seja minimamente lógico para que você não acredite em uma realidade paralela que você cria na sua projeção mental, vamos colocar assim, né? No qual você, às vezes, vislumbra infinitas possibilidades de algo dar errado, quando aquilo, na verdade, pouco importa na realidade, né? E que, na verdade, as consequências de qualquer dado ato são mínimas, é claro, dentro de um contexto normal da coisa, né? Sem extremos. Assim, finalmente, viver é meio que um risco, né? Você nunca vai deixar de ter problemas e de ter situações que vão te deixar desconfortável, mas entender isso e agir mesmo assim, esse é o passo inicial para superar essa questão como um todo, né? Pois é tentar falhar e tentar novamente e acertar, isso repetidas vezes, né? Pois superar o medo, aí que entra a questão, né? Não é sobre ignorar essa coisa, mas mesmo você vendo que tudo pode dar errado, meio que dizer, eu vou fazer isso mesmo assim, eu vou fazer o que precisa ser feito. E, e finalmente entender também que a ausência do medo também não é algo bom, pois é algo que pode ser incrivelmente autodestrutivo, e você não ter essa trava natural, na verdade, faz com que você
se autodestrua muito rapidamente, você cria problemas para você em uma escala que pode ser um absurdo. Imagine, é um experimento bem simples, imagine se você realmente não tivesse receio de nada. Quanto tempo você viveria se você fosse gradativamente se expondo a coisas, entende? Você realmente não teria muito tempo, muito tempo para se desenvolver, você realmente cairia em problemas sérios muito rapidamente. Isso de toda a natureza, né? Porque tem coisas que são relativamente fáceis de resolver, mas tem outras que não, que uma vez feitas, levariam um tempo para serem resolvidas, vamos colocar assim, né? Então, é, é necessário entender que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a decisão de seguir em frente, apesar de todo o receio, apesar de toda essa voz, esse sussurro que te diz não, né? E, então é necessário, sim, ouvir essa voz, mas não se deixar abalar por isso, não se calar por isso. E usar isso meio que como um alerta, né? Para que se você tá com essa sensação de receio extremo, para talvez você buscar entender a razão disso. E também tem um outro aspecto disso, né? A ignorância sempre causa medo, o desconhecido sempre vai ser assustador, sempre vai ser algo problemático de se confrontar. E o conhecimento é uma das coisas que mais ajuda nesse sentido. Se você realmente tem medo de uma coisa, tipo assim, como conceito mesmo, a forma mais fácil de lidar com isso é realmente você se aprofundar naquilo, é você buscar entender como aquilo funciona. Pois uma vez que você entende o padrão de funcionamento de qualquer da coisa, aquilo deixa de ser um problema, é simplesmente mais um bloco de conhecimento que você possui na sua mente que, bom, isso tem tal função. Então, em situação X, isso é utilizável. Em outras, não necessariamente. E acaba sendo assim com toda coisa. Depois, evoluir realmente você criar esses blocos. Evoluir não, crescer intelectualmente de uma certa forma. Adquirir conhecimento, resume realmente você ter esses blocos. E superar o medo é você entender que o. Superar o medo não. Assim, navegar pelo mundo demanda que você entenda minimamente dele para que você não tenha blocos desconhecidos que vão te acertar de forma repentina devido à sua própria ignorância. E acontece com todos nós. Geralmente, se você for pegar grande parte dos erros e falhas humanas cometidas como um todo, grande parte delas é exatamente devido à falta de conhecimento, é realmente a ignorância. Problemas financeiros podem ser atribuídos, problemas até mesmo de criminalidade, em outras coisas, até de saúde, porque se a pessoa realmente soubesse o mal que ela causa a si mesma, ela provavelmente não faria, pois é como aquela velha expressão, né? O conhecimento é aquela coisa que acorrenta a fera, né? É um processo, o processo educacional, ele faz com que o humano, ele tenha uma tendência ao bem natural, mas eu digo conhecimento como algo verdadeiro. Então, uma das formas também de superar isso é a busca do conhecimento contínuo, né? Porque uma vez que você está informado sobre uma determinada coisa, você não vai ter por que temer aquilo, você não vai ter receio em agir sobre aquilo. É simplesmente mais uma situação, mais uma coisa, mais uma forma. Se torna realmente mais uma parte daquilo que você entende pelo mundo. E é claro que tem N manifestações disso, mas e geralmente o medo acaba indo para questões sociais ou de aprovação, por exemplo, que acaba sendo a mesma coisa fundamentalmente. Mas é algo que você apenas supera realmente através da experiência pessoal. Eu digo por mim, por exemplo. Eu tinha ainda estou no processo de desenvolver, mas não é questão de comunicação, mas sim de você se expressar de forma espontânea, demanda que você tenha uma certa segurança sobre você mesmo. Enquanto você não tem isso, sempre vai ter aquela pulga atrás da orelha, né? Tipo, eu tô. Qual vai ser a reação alheia? Esse que é o problema. Superar o medo também, superar meio que a necessidade de aprovação alheia, superar o receio de como você vai ser compreendido e recebido pelas pessoas, como você vai ser interpretado também. É claro que existe um cuidado, você não vai poder sair falando bobagem, mas se você entende e você tem um mínimo de coerência eu não vou colocar eloquência, mas de cuidado, você não vai criar problemas, você vai simplesmente ser você mesmo, agindo como você deve ser, né? E como esse que é o ponto final. O medo, ele acaba sendo essa coisa. Por isso que eu coloco essa figura meio que monstruosa, porque ela meio que se deixada de lado, ela vai crescer ao ponto que ela vai realmente te engaiolar, te encapsular num nível que você não vai ser mais você mesmo. Você vai ser simplesmente uma expressão ruim, uma caricatura, basicamente. E foi distorcida pelo receio, pelo medo de como você será visto e interpretado. E finalmente não é mais você após isso. É simplesmente realmente essa máscara que você cria para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade. Quando você vê assim, dessa forma, nenhum tipo de dificuldade. E eu
para que realmente você fuja dos problemas. E, e esse acaba sendo a situação, né? Que superar isso demanda esse esforço. Mas é um processo constante, né? Sempre vai ter coisas problemáticas, sempre vai ter pontos no qual você vai ter que parar e se refletir e pensar, né? De forma com cuidado e com o devido tempo também, né? Para que você realmente não caia no erro de ser do sincericídio também, por exemplo, aqui é uma outra questão, mas que você possa ser você mesmo na medida certa e sem jamais negar você mesmo, mas sim poder trazer para o mundo o que é de melhor, o que é de mais único em você, que é algo que é de único em você, sem sacrificar, sobre o que é de mais valioso mesmo. E, e dessa forma poder colaborar, né? Pois essa é a ideia, né? É não ser, não estar preso de modo que você seja incapaz de, como humano, colaborar para o coletivo, né? Porque todos nós podemos, né? Todos nós temos uma experiência única humana. E, e é realmente um tremendo prejuízo quando nós somos impedidos por nós mesmos, devido a esse receio e necessidade de aprovação, de podermos colaborar e de ajudar pessoas, né? E mais importante que isso também é quando você tendo essa consciência de como problemático isso é, sempre que você vê alguém também na mesma posição, você poder ser aquela pessoa que vai poder falar, não, você consegue, eu acredito em você de forma genuína e espontânea. Ser também um elemento transformador, minimamente. Que esse que é o intuito final, né? Não é só você receber, mas sim doar o máximo possível também. Bom, esse é o vídeo dessa semana. Eu peço você que acompanha aqui, se inscreva, deixe seu like e me siga nas redes sociais também. E deixe um comentário se tiver sugestão de vídeo ou qualquer outro ponto. E a gente se vê na próxima semana. Até!